Por que meta é um negócio tão importante e relevante para que a gente atinja os nossos resultados financeiros e outros resultados também? Sempre que eu estou falando de metas, objetivos, eu estou falando sobre motivação. Não existe alcançar meta e objetivo sem que haja ação envolvida. E aí tu pode estar pensando assim, ok, entendi as metas, entendi que eu preciso segregar, mas o que pode me ajudar a bater as minhas metas e o que pode ainda assim, diante de todos esses contextos, me prejudicar? Cuidado com o que você deseja, porque mesmo que você não deseje conscientemente, isso já está te influenciando. Será que eu preciso mesmo estabelecer metas, estabelecer objetivos, determinar o que eu quero para minha vida, quanto que eu quero investir, quanto que eu vou guardar por mês, o que eu vou gastar, o que eu não vou gastar, pensar na minha profissão, o que eu vou fazer? Será que definir essas metas, esses objetivos realmente impactam nos meus resultados ou que isso é simplesmente balela que falam por aí, estabeleça metas e tal, muito mais por uma questão de ego às vezes, né? Eu tenho uma meta e eu estou atingindo a meta e para dizer para todo mundo que está batendo a meta, ou isso realmente importa? E o que eu quero te dizer é que sim, diante da neurociência, diante da teoria de finanças comportamentais, estabelecer metas, objetivos, entender para onde tu está caminhando faz toda a diferença para os teus resultados e inclusive para a tua sensação de estar se sentindo bem, porque tu percebe que tu está progredindo. Então, não é balela, realmente faz diferença e é sobre isso que eu vou falar nesse 41º episódio do podcast Mais que Finanças. Que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro e as metas elas estão enraigadas exatamente nesse ponto, no ponto de comportamento. Porque no momento que eu estabeleço uma meta, o simples fato de estabelecer essa meta, isso já muda o meu olhar, já muda a minha atenção e faz com que eu me comporte de uma forma diferente. Então, negligenciar a importância da meta é até uma ignorância, né? E aí, como eu não quero que você seja um ignorante nesta caminhada, eu quero que você entenda a importância da meta, por que ela é importante, do ponto de vista comportamental, de finanças comportamentais, inclusive, e como que a gente pode organizar a nossa vida para que a gente possa estabelecer metas que nós consigamos atingir, quais são as estratégias por trás disso e o que até metas que nós nem sabemos que temos, como que elas também podem nos influenciar. No finalzinho eu vou falar sobre isso, que é bem curioso, mas a neurociência também já consegue provar e as finanças comportamentais, junto, que a gente chama de neurofinanças, né, desenvolveram alguns estudos interessantes a esse respeito e eu vou compartilhar aqui também. Então, no final das contas, o objetivo desse episódio é porque você saia daqui e diga assim, a Jéssica disse lá e me explicou com todo o embasamento científico que eu preciso fazer as minhas metas. Então eu vou deixar de procrastinar, vou sentar um fim de semana, vou pensar sobre isso, vou organizar tanto na minha cabeça quais são as minhas aspirações de vida, quanto no papel organizar para que eu consiga chegar lá. Então, meu objetivo aqui nesse episódio hoje é que depois você desligue esse episódio e que eu fique matutando na tua cabeça, assim, eu preciso fazer as minhas metas, eu preciso construir os meus objetivos. A Jéssica disse, a partir de todos aqueles estudos científicos, que isso vai fazer diferença na minha vida. Então, bora botar a bunda na cadeira e montar esse negócio aí. Eu quero ficar na tua cabeça depois desse episódio, porque vai fazer diferença aí na sua vida e eu vou mostrar aqui por que eu estou dizendo isso. Enfim, nós chegamos no 41º episódio do podcast falando em metas, né? A minha meta para o ano de 2023, quem não está aqui há mais tempo, que está chegando agora, talvez não saiba, mas a minha meta para o podcast Mais que Finanças para 2023 é ter 52 episódios no ano, ou seja, toda terça-feira estar aqui com um novo episódio. E estamos, dando check na nossa meta. Toda terça-feira, às 19 horas, mais um episódio do podcast Mais que Finanças, que a gente fala muito mais do que números, falamos sobre comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais, 19 horas, terça-feira, todas as semanas para bater a minha meta, estou aqui. E vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso de bater a meta e a importância disso ao longo do episódio. Enfim, sem mais delongas, por que meta é um negócio tão importante e relevante para que a gente atinja
os nossos resultados financeiros e outros resultados também. Eu vou começar dando um exemplo simples, irrisório, e aí depois a gente vai entrando para as pesquisas científicas. Mas eu quero que tu pense assim, ó. Quando tu tá com sede, qual a sensação que tu tem? Como é que tu fica te sentindo? Qual é o teu estado fisiológico? É difícil hoje em dia a gente ter sede de verdade, né? Porque a gente tem acesso à água muito fácil. Eu, influenciada, estou olhando volta e meia e o Gui olhando na televisão, Largados e Pelados. Eu acho que eu já comentei aqui em algum outro episódio. E é engraçado, né? Porque lá eles precisam de alguma forma purificar a água, eles não têm acesso à água como nós temos naturalmente hoje em dia. Quer dizer, natural seria nós não termos e termos que lutar por isso. E no caso, nos Largados e Pelados é isso, né? No nosso caso, hoje em dia, a gente tem acesso, por isso que a gente não tem essa sede fisiológica. Mas enfim, paralelo feito, né? É só pra gente pensar assim, como que eu me sinto quando eu tô com sede? Acontece que quando a gente tá com muita sede, exemplo, quando que vai nos dar muita sede dentro desse contexto que não é um contexto natural, é um contexto que a gente tem acesso rápido à água? Eu vou ter muita sede quando eu comi uma comida muito salgada. Aquilo vai me gerar sede. Quem nunca acordou de noite com sede, aquela coisa, ai, preciso tomar água. Guilherme volta e meia, eu preciso tomar água, levanta da cama para tomar água. Essa tua sensação de querer tomar água, isso nada mais é do que uma meta. Eu tenho a meta, tomar água, então eu vou direcionar o meu comportamento na direção de tomar água. Parece idiota, porque a gente não percebe esse movimento, porque acaba sendo natural. Eu tô com sede, eu vou lá e vou tomar água, né? Eu não paro para perceber assim, nossa, eu tive aqui um gatilho, eu tenho um objetivo que é tomar água, então eu vou ter que empregar este comportamento, empregar este esforço, levantar da cadeira, da onde eu esteja, e ir lá pegar a água para sanar a minha necessidade. A gente não pensa nesse raciocínio todo, a gente simplesmente se comporta. E da mesma forma que a gente se comporta para tomar água, nós nos comportamos quando nós colocamos outras metas nas nossas vidas. O que eu quero dizer com isso? A meta, ela tem uma influência direta no nosso comportamento. Só que às vezes a gente não está atento para isso, né? Como eu estava dizendo, da água a gente vai lá e toma água sem pensar. Quer ver um outro exemplo completamente esdrúxulo, mas que se a água não te pegou, esse vai te pegar? Pensa que tu está com vontade de fazer xixi. O que tu faz pra fazer, pra achar um banheiro? Tu tá na rua e tá com vontade de fazer xixi. A tua atenção, ela não fica completamente afunilada. É como se, assim, o mundo inteiro desligasse e a tua atenção tá só focada assim, eu preciso achar um banheiro. Preciso achar um banheiro. Porque eu estou em apuros. É isso que acontece quando nós estabelecemos uma meta. A tua atenção, ela é direcionada para aquele objetivo. No momento que a tua atenção é direcionada para aquele objetivo, tu vai te comportar na direção daquilo. Ou seja, tu vai ter uma ação para que tu consiga sanar aquela tua necessidade. Preciso ir no banheiro. Se nós trouxermos esses dois exemplos, que parecem exemplos muito esdrúxulos da vida real, para o nosso comportamento financeiro e para o resto, né, que a gente faz escolhas e acaba economizando, não economizando, fazendo, não fazendo, enfim, como que a gente pode aplicar essa mesma questão de motivação e de alteração do nosso foco atencional quando nós estamos falando de uma meta? E aí tem vários e vários estudos que se dedicam a fazer isso. E um dos estudos que trabalhou com isso avaliou o sucesso de estudantes universitários. Então, eles pegaram estudantes universitários e perguntaram como que eles lidavam com o sucesso financeiro, se eles tinham um objetivo de alcançar um sucesso financeiro muito grande. E aí eles avaliaram, contrapondo isso também a questão de satisfação com a vida e satisfação em outros aspectos mais específicos. Família, esporte, hobbies, né, no geral, amigos, 6 itens lá eles avaliaram, mais a satisfação. E o que eles entenderam? Que as pessoas os jovens ali, né, que estabeleceram uma meta financeira mais audaciosa, que num primeiro momento, ter estabelecido essa meta mais audaciosa, fez com que a satisfação em relação à família ficasse um pouco prejudicada. Por quê? Foco atencional, que é o que eu estava comentando. No momento que tu tem uma meta e tu tem o compromisso contigo mesmo de bater aquela meta, é como se a tua atenção estivesse direcionada para aquilo.
Então, o que acontece? É natural que outras áreas da tua vida acabam não tendo a mesma importância porque tu tá focado naquilo ali. Quando às vezes as pessoas me dizem assim, ai, Jéssica, a gente tem que ter equilíbrio na vida. Infelizmente, essa busca por equilíbrio, em boa parte dos momentos da nossa vida, ela acaba sendo utópica, porque o equilíbrio está no desequilíbrio. Por vezes, tu vai ter um foco maior no trabalho e a família vai ficar de lado. Aí depois, dependendo do ciclo de vida, pega mulheres que recém tiveram filhos, por exemplo, e pergunta para elas qual é o foco delas. Elas vão dizer que é no filho. E então, naquele momento, o trabalho perdeu o valor e o filho ganhou valor. Então, a vida, ela é uma constante montanha-russa, eu diria. Pode ser, né? Mas ela é uma constante gangorra, em que nós dificilmente estabilizaremos essa gangorra. Nós estaremos sempre um lado um pouco mais pesado que o outro e é natural que isso aconteça. Então, nesse caso desses jovens, o que eles mostraram? Que aqueles jovens que tinham um objetivo financeiro maior, eles acabavam num primeiro momento tendo a satisfação específica com a família prejudicada. Por quê? Direcionaram o foco para o sucesso financeiro. Como tu tá com vontade de fazer xixi, vai direcionar o teu foco para ir no banheiro, tá com sede, vai direcionar teu foco para conseguir água. Então, eles direcionaram o foco nesse sentido. Só que depois, no que a renda deles foi aumentando, qual foi a consequência? A família começou a ter uma melhora também, a satisfação de vida deles como um todo começou a melhorar. Então, num primeiro momento, a família foi prejudicada, mas depois a renda aumentou e aí isso foi equilibrado. Então, para mostrar que ter esse objetivo realmente vai mudar o teu foco atencional e no que mudar o teu foco atencional, isso vai mudar o teu comportamento. E algumas áreas da tua vida vão sim sofrer algum prejuízo. Só que isso é momentâneo até que tu volte e essa gangorra fique ali naquele eterno vai e vem, eterno vai e vem. O que eu quero mostrar com isso, com esse exemplo? Esses estudantes, eles estabeleceram uma meta. E aí um outro estudo, o que eles mostram, né? Que aqueles que não estabelecem meta, eles têm um resultado pior do que aqueles que estabelecem. Por que que isso acontece? E aí que a gente vai entrar agora numa discussão muito interessante que envolve essa parte de metas e a teoria de finanças comportamentais. Nesse primeiro momento, o que eu queria deixar claro? Que metas importa e que no momento que tu estabelece uma meta, o teu comportamento vai mudar exatamente porque a tua atenção vai mudar, né? Tu vai olhar para aquele teu objetivo e aquele teu objetivo vai como um ímã puxar o teu comportamento. Então, tu vai te comportar na direção daquele objetivo. Aí tu pode já estar pensando assim, mas Jéssica, por que então a gente tem dificuldade de manter um comportamento quando a gente estabelece um objetivo e esse objetivo ele está num prazo maior? Chegaremos lá, as finanças comportamentais têm uma explicação muito interessante sobre isso, mas primeiro eu preciso entrar em outras questões para depois entrar nessa questão do longo prazo e de como que a gente pode lidar com isso. Primeiro, o que a gente tem que entender? Sempre que eu estou falando de metas, objetivos, eu estou falando sobre motivação, tá? Não existe eu colocar um esforço, porque daí se eu estou falando de motivação, eu estou falando de esforço, eu estou falando de persistência e eu estou falando de desempenho. Todas as pesquisas que trabalham com meta, elas vão olhar esses fatores. Quanto eu estou disposto a me esforçar para alcançar aquele objetivo, quanto que mesmo diante das dificuldades eu vou ali me manter, né, no suor, estou com vontade de fazer xixi, quanto tempo eu vou ficar procurando um banheiro, então quanto eu vou me manter persistente, mesmo que o banheiro esteja muito longe, quanto vai melhorar o meu desempenho. Eu vou caminhar mais rápido? Como é que vai ser? Qual é a diferença de não estar com vontade de ir no banheiro e estar com vontade no banheiro? Será que eu vou mais rápido? O que as pesquisas mostram, não nesse exemplo, mas nos outros estudos, é que sim, a gente apresenta um desempenho maior. Então, vamos entender esses três pilares, né? O nosso esforço, nossa persistência e o nosso desempenho. Entendendo que tudo isso são respostas à minha motivação. O que é a motivação? Eu tenho um objetivo e eu tenho que caminhar na direção desse objetivo. Então, motivação nada mais é do que um motivo para eu me movimentar, um motivo para ação. Não existe alcançar meta e objetivo sem que haja ação envolvida.
Portanto, não existe alcançar meta ou objetivo sem que eu tenha um motivo para agir. Sem um motivo para agir, não vai ter esforço, não vai ter persistência e não vai ter bom desempenho. Então, este é o lado da teoria que trabalha com metas. Nas finanças comportamentais, o principal objetivo de estudo está dentro dos aspectos de escolha, né? Por que tu escolhe comer banana ao invés de maçã? Dando um exemplo, né? Por que eu escolho gastar o meu dinheiro ao invés de investir? Então, está muito mais relacionado com aspectos cognitivos do motivo pelo qual eu escolho determinada coisa. E a teoria relacionada a metas e objetivo, ela está muito mais relacionada com motivação. E aí, o que acontece? Esse estudo que eu vou comentar agora, eles juntou essas duas coisas e explicou o motivo pelo qual nós somos mais persistentes, nós nos esforçamos mais e nós temos um desempenho maior quando estabelecemos meta, com base na teoria de finanças comportamentais. Sério, muito sensacional. E quando eu vi esse estudo, eu disse assim, eu preciso tornar isso um podcast, porque vai mudar o olhar das pessoas em relação à importância de estabelecer meta e objetivo. E aí o primeiro ponto que eles discutem é o seguinte: dentro da teoria de finanças comportamentais existem 3 pilares básicos, tá? Eu não vou me adentrar aqui neles, já tem podcast aqui falando sobre isso, e o objetivo realmente não é a gente esmiuçar isso. Mas a partir desses 3 pontos, ele vai explicar como que as metas são constituídas e o nosso comportamento é direcionado, baseado nesses 3 pilares de finanças comportamentais. Que pilares são esses? Primeiro, ponto de referência. Eu só vou falar os nomes e depois a gente vai entender cada um deles. Depois, aversão à perda e sensibilidade. Então, nós vamos falar sobre esses 3 pontos, só que ligando com as metas. Olha só que interessante. Primeiro, ponto de referência. Quando tu coloca uma meta, essa meta vira a tua âncora. O que eu quero dizer com isso? Pense que você tem um objetivo de investir, e eu vou dar um número redondo de exemplo, porque daí fica mais fácil de eu fazer conta de cálculo, que se tu já tá aqui há mais tempo também, tu já sabe que eu não sou a pessoa mais indicada para fazer cálculos de cabeça. Então, vamos dizer que tu queira investir R$1.000 por mês só para facilitar a minha vida, tá? Teu objetivo, a tua meta é investir R$1.000 por mês. Caso tu invista 900, o que aconteceu? Tu estabeleceu ali a tua âncora é R$1.000. Essa é a tua meta. Qualquer resultado inferior a R$1.000, tu tem uma frustração. Por quê? Tu está abaixo daquilo que tu tinha estabelecido. Por outro lado, qualquer coisa acima dos R$1.000, tu tem o quê? Um sucesso. Tu tem uma realização. Porque tu superou a tua expectativa. E tu ficou felizão. Nossa, eu estabeleci uma meta de R$1.000 e eu alcancei uma meta de 1.200, 1.500 no mês. Eu tô muito bem, eu tô muito faceiro. Que legal esse meu resultado. Então, num primeiro momento, o que a teoria de finanças comportamentais nos diz a respeito da meta, e faz todo sentido, né? E é por isso que muitas vezes tu vai escutar por aí pessoas dizendo assim, estabeleça metas audaciosas. Por quê? Porque no momento que tu estabeleceu a tua meta, o teu comportamento, ele vai estar sempre em torno daquela meta. E aí depois, quando eu explicar os outros 2 pilares, tu vai entender um pouco mais sobre isso. Mas assim, para mostrar que no momento que tu tem essa meta estabelecida, o teu olhar, a tua atenção, ela está direcionada para esses R$1.000. Isso é o teu objetivo. Portanto, é como se tu fosse ficar naquele entorno ali, sabe? Por isso que eles dizem que a meta é uma âncora, porque tu vai ficar em volta daquilo ali. E tá tudo certo ficar em volta daquilo ali, mas nós temos que entender que, por vezes, essa âncora, se a gente estabelece uma meta e um objetivo pequeniníssimo, por exemplo, assim, digamos que dentro do teu orçamento, investir R$1.000 é uma coisa muito factível e é um negócio que não vai te exigir um grande esforço. O que tu vai fazer? Batendo a meta, tu tá de boaça, porque tu já bateu a tua meta, entendeu? Eu já vou dar uns outros exemplos em relação a isso. Agora, se tu colocar um objetivo de R$2.000, que já vai ser um pouco mais desafiador para ti, tu vai ter que ter esforço. E aí, no momento que tu tiver que estabelecer aquele esforço, tu vai ter um resultado melhor. Então, é por isso que
todas as pesquisas dizem, né? Não coloca uma meta muito idiota. Porque se tu colocar uma meta muito idiota, tu vai executar ela e pronto. Por quê? Por que ter uma meta menor não faz com que tu queira mais? Porque tu já botou a tua âncora. Então, tu já te sente no sucesso, entendeu? Então, tu não vai fazer um grande esforço porque tu já chegou lá. Agora, se tu colocar uma meta desafiadora, tu vai colocar mais esforço para chegar lá. E aí tu vai ir te desenvolvendo, embora a gente tenha que cuidar com a frustração. E logo mais eu vou falar sobre isso. Então, nesse primeiro momento, nós temos que entender que a meta, ela vai servir de âncora e o nosso comportamento, ela vai ficar ali dentro. É como se fosse um exemplo, assim, né? É como se fosse uma mangueira. Não sei se tu conhece mangueira. Eu sou do Rio Grande do Sul, né? E me criei no meio do campo. E no campo a gente tem mangueiras onde a gente faz todo o serviço com gado. Tem o campo em volta aberto gigantesco e tem a mangueira. Se o gado tá preso na mangueira, ele tá ali dentro. Ele não pode fugir daquilo ali. A meta é mais ou menos isso. Tu tá dentro da mangueira, né? E estando dentro da mangueira tá tudo bem. Então, nós temos que quase que quebrar as grades, né? Eu ia dizer grade, não é grade, né? A cerca da mangueira para que a gente consiga ampliar e conseguir ir além do que simplesmente ficar preso dentro da mangueira. Que exemplo maravilhoso, né? Incrível. Meu conhecimento sobre campo. E aí isso vai fazer com que a gente aja de forma diferente. E um exemplo muito legal de um experimento que foi feito em relação a isso, em Nova York eles pegaram taxistas. E aí eles pegaram todo o histórico das corridas dos taxistas. Óbvio que foi né, mais tempo atrás, assim, não é uma coisa que aconteceu hoje, é uma pesquisa mais antiga. Então, eles não tinham dados como hoje nós teríamos. Mas eles pegavam as fichas, realmente, que os taxistas iam anotando. E aí, cada taxista tinha ali mais ou menos os seus objetivos. O que eles detectaram em relação a esses taxistas? Muito interessante para a gente entender esse negócio da âncora. Eles colocaram e avaliaram, inclusive, o tempo. Então, assim, dia de chuva e dia sem chuva. O que acontece quando tu tá caminhando na rua num dia de chuva? Tu vai querer um táxi se tu tá a pé. Já aconteceu. Aqui em Florianópolis, quando chove, é um tendel, né? E nós tínhamos perdido o nosso carro numa outra chuva. Perdido o nosso carro afogado. Já contei essa história aqui. Nosso apartamento onde nós morávamos, a garagem alagou. E aí o carro morreu afogado e nós ficamos um tempo sem carro até conseguir trâmite de seguro e essas coisas todas. E aí eu dava aula numa faculdade no centro de Florianópolis e eu dava aula de noite, né? Então, dava aula de noite, tinha que pegar um táxi, um Uber para voltar para casa. E muitas vezes eu acabava indo de ônibus ou qualquer coisa assim com os alunos, mas normalmente eu pegava um Uber. Quando chovia, o que acontecia? Quase que eu ficava sem transporte. Porque é uma demanda gigantesca. Todo mundo que ia de ônibus, quando estava chovendo, como a parada de ônibus era longe da faculdade, umas 4 quadras, eu acho, todo mundo optava por pedir Uber. E aí eu ficava ali, ó, horas e horas e horas até conseguir um Uber. Então, sempre que existe mudança no tempo, existe uma maior demanda por esse tipo de serviço. E o que eles notaram nessa pesquisa? Que quando os taxistas estavam em dia de chuvas, ele trabalhava menos. Quando estava em dia de sol, eles trabalhavam mais. Eles ficaram olhando assim, não faz sentido. E aí começaram a entender pela perspectiva das teorias de metas. Por quê? Todos os dias esses taxistas eles tinham uma meta a ser batida. Quando era um dia de chuva, eles batiam a meta mais rápido. E aí eles batiam a meta e iam para casa. Quando o dia era de sol, eles demoravam mais para bater essa meta, porque a demanda era menor. Então eles tinham que ficar mais horas para conseguir a mesma quantidade de dinheiro. E aí eles ficavam. Só que isso não é nada racional, se tu fores pensar, né? Porque se no dia de chuva tem mais demanda, então eu trabalho mais no dia de chuva, passo a minha meta, e aí no que eu passo a minha meta, num dia de sol, eu posso descansar barato. Por que eu posso descansar barato? Porque não vai ter demanda mesmo, então eu posso relaxar, e o custo de relaxar e trabalhar menos vai ser menor do que o custo de relaxar num dia de chuva. Porque relaxar num dia de chuva representa que eu tô abrindo mão de uma demanda muito grande. Não sei se ficou claro. Às vezes eu fico preocupada, assim, será que
Será que eu consegui ser clara no que eu estou falando? Espero que sim. Se eu não... Depois deixe nos comentários, assim, não, Jéssica, está claro e entendemos. Então percebe que o fato deles terem um objetivo, o fato deles terem uma meta, fez com que eles diminuíssem a produtividade deles num dia que na realidade eles deveriam trabalhar mais e aumentassem o esforço deles num dias que eles têm menos demanda e que eles vão ter um resultado naturalmente pior. Então seria inteligente eles trabalharem mais no dia de chuva e menos no dia de sol. Só que ao invés deles compilarem esta meta e analisar a meta como um todo, eles analisavam a meta de forma diária. Bati a meta, tá ótimo, vou para casa. Por quê? Mais uma vez a mangueira. Eu tô ali dentro daquela estrutura, dentro daquele círculo ali, e batendo essa meta, eu fico. Então, as pessoas acabam empenhando um esforço muito grande quando estão próximo da meta, e um esforço menor quando estão longe da meta. E aí a gente entra no terceiro ponto. No segundo ponto, já estou pulando pontos. Somos avessos à perda. Isso é um dos outros pilares da teoria de finanças comportamentais. E o que isso nos representa? Que o meu esforço para que eu alcance a meta, ele vai ser muito grande. Por quê? Quando eu estiver perto dela, né? Por exemplo, digamos que a meta dos taxistas fosse bater 300 euros, 300 dólares por dia. Não tenho a mínima ideia, tô chutando um número aleatório, porque eu não sei quanto que é a meta de taxista, muito menos quanto que um taxista ganha por dia, nos Estados Unidos ainda, né? Mas assim, colocando uma meta, um exemplo bem fora, porque não sei, é um chute. Mas digamos que a meta dele seja 300, tá? Ele vai querer, quando ele estiver muito perto ali, 290, ele vai fazer um esforço muito grande e não vai se preocupar com esse esforço. Porque ele tem o que a gente chama de aversão à perda. Eu não quero perder. Eu coloquei uma meta e eu vou atingir essa meta. Por quê? Porque não atingir essa meta é muito doloroso. Portanto, eu vou fazer o que precisar para atingir essa meta. E aí ele vai lá e se esforça mais e se mantém mais persistente, porque não cumprir com aquele compromisso é muito doloroso. E aí, essa aversão à perda, dentro dos estudos de finanças comportamentais, eles dizem que fica em torno de 2, né? Que, por exemplo, assim, se eu ganho alguma coisa, no sentido de fiz um esforço e tive uma recompensa, que eu vou ficar feliz. Mas se eu perco algo, eu vou ficar muito mais triste, digamos que na mesma proporção, né? Ganhei 100, perdi 100. Ter perdido 100 vai fazer com que eu fique muito mais triste do que feliz de ter ganho 100. E com os taxistas aconteceria a mesma coisa. Eles ficariam muito tristes se eles não batessem a meta de 300. Então eles se esforçam muito para bater, porque eles têm a aversão à perda. Eu não posso perder, eu tenho que bater esse valor aí. E aí os estudos dentro do processo de meta, juntando essas duas teorias, fizeram essas mesmas avaliações. Assim, será que dentro das metas e dos objetivos isso também faz sentido? Será que as pessoas elas estariam mais predispostas a se esforçarem mais para alcançar a sua meta por causa da aversão à perda? E será que essa aversão à perda também tem relação com essa questão da diferença de perspectivas entre ganhos e perdas? O que eu quero dizer com isso? Será que essas pessoas elas vão se esforçar mais para bater a meta quando estão perdendo do que vão se esforçar quando já estiverem ganhando? E aí as respostas para todas essas perguntas foram sim. Muito interessante. O que eles fizeram? Eles investigaram, vou dar um exemplo mais prático aqui para nós, em relação à venda de metas de venda. Digamos que a tua meta de venda seja 30, tá? E tu tem que bater aquelas 30 metas de venda. Ao trabalhar, tu chegou no mês, tu bateu as tuas 30. Mas tu tem meio que 5 vendas ali na mão, que tu pode executá-las ainda naquele mês e ultrapassar a tua meta que já estava nos 30 ou não. E aí, digamos que uma outra pessoa, sei lá, a Fernanda, ela tem também a meta de 30. Só que diferente de ti que já estava com a tua meta batida, ela estava ali com uns 28. Quem que tu acha que vai se esforçar mais? Tu que já tá com a tua meta batida e tem 5 na mão ali que pode ou não executar? Ou a Fernanda que tá com 28 vendas? O que eles mostram é que a Fernanda vai estar predisposta a trabalhar muito mais do que tu.
Porque tu já tá no lucro, digamos assim, aquela coisa assim, já tô no lucro, já fiz as minhas 30 vendas, o que vier é lucro. A Fernanda não, a Fernanda tá com sangue no olho. Falta 2, eu preciso bater isso aqui. E aí acaba que o esforço, quando tá próximo da meta, e principalmente quando tá próximo na linha de baixo, ou seja, eu estou próximo da minha meta, mas eu ainda preciso incorporar um esforço, que ela vai colocar um esforço muito maior do que tu, e isso fica em torno de 2 a 4, para que ela consiga bater a meta. Se a gente pensar em esforço em termos de números, digamos que tu, para conseguir bater a meta de 5 vendas a mais, que é um excedente da tua meta, tu esteja disposto a fazer, sei lá, 2 horas extras. E a Fernanda, ela vai estar disposta a fazer 6 horas extras. Não tem como fazer 6 horas, 8 mais 6, né? Não tem como. Mas digamos que tivesse, ilusoriamente. A Fernanda estaria disposta a fazer mais 6 horas extras. Tu 2. Ou 4 horas extras ela faria, né? Ficaria dentro desses 4 a 6. Por quê? Porque ela quer bater aquela meta, porque ela não pode perder. Então, o que esses estudos comprovam é que, além dos resultados do nossa meta, elas direcionarem a nossa atenção e servirem como âncora, elas também mudam o esforço que nós vamos fazer para bater essa meta ou não, porque nós temos aversão à perda. Então, quando nós estivermos com um resultado muito próximo da meta, mas um pouco aquém, nós vamos nos predispor a se esforçar mais para dar o check e bater a meta. Então, por exemplo, eu, Jéssica, aqui no podcast, tenho 52 episódios para bater. Nós estamos agora no 41, só que eu tenho 7 episódios que eu gravei no final de 2022, né? Então, eu ainda tenho quase que um pouco menos da metade para gravar este ano. Um pouco menos da metade? 20, aqui, agora é 41. Olha, eu fazendo cálculo, eu já disse que eu não sou boa em fazer cálculo, né? 41, então eu gravei 34 esse ano. E eu tenho 52. Então eu estou mais próxima da meta do que longe dela. E aí, ó, a gente segue com muito esforço para bater, no sentido de estar disposta a fazer esse esforço, eu já tô mais para lá do que para cá, né? Então eu vou bater essa meta, custe o que custar. Dando só esse exemplo para mostrar que no momento que a gente percebe que a gente dá conta de bater a meta e a gente está muito próxima dela e só precisa aquele sangue no olho final, a gente faz. Eu gritei, né? Eu acho que deve ficar aí no teu ouvido um grito, mas é para mostrar que existe sangue no olho perto da meta. E isso está muito relacionado com a aversão à perda. E por fim, mas não menos importante, dentro desta base teórica de finanças comportamentais explicando as metas, existe o que a gente chama de sensibilidade. Eu já falei aqui sobre um experimento, mas só para explicar o conceito que existe, né? Pensa que tu tá comendo um chocolate. Tu vai comer uma primeira mordida, tu vai ficar muito feliz. Tu vai comer a segunda, tu vai ficar feliz. Tu vai comer a terceira, tu vai ficar feliz. Tu vai comer a quarta, já tô começando a enjoar. Tu vai comer a quinta mordida do chocolate não tem a mesma felicidade que a primeira mordida do chocolate. Isso se chama ganho decrescente, né? Então eu tenho um ganho marginal decrescente. A sensibilidade, ela funciona mais ou menos da mesma forma. Porque o que dentro da teoria da perspectiva eles trazem? Que nós vamos ser sensíveis à magnitude dos ganhos ou das percas. Portanto, se eu estabelecer que eu tenho uma meta, digamos. Vamos voltar ao exemplo desse das vendas. Quem tá com 28 vendas, vender mais 2, a sensibilidade para o esforço dela é menor. Por quê? Porque ela não vai sentir tanto esforço, porque ela tem aquela meta a ser batida. Então, ela vai ser menos sensível ao esforço, porque ela está predisposta a fazer esse esforço para bater a meta. Quem já bateu a meta que está nos 30, o ganho marginal do esforço não vai ser tão alto mais, porque eu já bati a minha meta, então tá tudo bem, tudo é boaça. E aí acaba que isso também vai fazer essa alteração na atribuição de valor subjetivo ao esforço executado. E aí essas pessoas às vezes vão ser menos persistentes depois que passaram da meta, porque, tá tudo bem, já bati a minha meta. E aí elas acabam se esforçando menos. Então essa sensibilidade também altera o teu comportamento. E aí a partir desses 3 aspectos a gente chega à conclusão que a meta é uma âncora
e que sempre que eu estiver próximo da meta, eu vou ter uma predisposição a me esforçar mais. Quando eu ultrapassar a meta, o meu esforço vai ser um pouco menor. Portanto, é muito importante que nós possamos estabelecer metas e que essas metas realmente sejam desafiadoras. Porque se nós estabelecermos uma meta que não é desafiadora, a gente está colocando uma âncora para baixo. E aí eu vou ter um esforço grande para bater essa meta, que não é tão grande, porque a meta não foi desafiadora. E quando eu passar disso, eu já bati a meta, eu já tô no lucro. Então tá tudo certo. É aquela pessoa que diz assim, eu tenho que colocar R$1.000. Eu já coloquei 1.300, nossa, eu já tô no lucro. Então eu não preciso me esforçar mais. Então é nesse contexto que a gente tem que entender que nós precisamos estabelecer meta, né? E esse é um primeiro ponto. Pessoas que estabelecem metas, sejam financeiras, sejam qualquer que seja a meta aí na tua vida, vão alterar a sua atenção na direção daquela meta. E só isso já vai fazer com que tu te direcione para aquele objetivo. Além disso, essa meta ela vai servir de âncora, ela vai servir de um sinalizador para que tu busque aquele objetivo e se comporte na direção daquilo. E aí, quanto mais perto tu tiver a meta, mais esforço tu vai querer colocar para alcançá-la. Se tu não tem meta nenhuma, o que acontece? Tu já entra naquela assim... A pessoa que tem a meta, né, e passou da meta e diz assim, eu já ganhei a meta e tá tudo bem, não preciso me esforçar. A pessoa que nem tem meta, ela desde o início parte desse comportamento. Porque ela não tem um parâmetro que é a âncora dela. Então ela simplesmente deixa a vida levar. É o ratinho dentro da gaiolinha, né, que fica correndo, e vê a vida andando e ele não tem um objetivo, porque ele não tá chegando em lugar nenhum, ele tá só correndo dentro da gaiola. Agora coloca um ratinho dentro de um labirinto, coloca comida do outro lado e vê se ele não vai rapidinho. Tem estudos bem interessantes sobre isso, assim, a agilidade que o ratinho vai, se ele sabe que tem recompensa lá no final, sabe? Eles testam isso e aí alguns ratinhos eles condicionam, mostrando que se ele acertar o labirinto ele chega na comida, e outros ratinhos não. O ratinho que não sabe que no final do labirinto tem comida, ele vai ficar lá, que nem uma barata tonta andando no labirinto, tá tudo bem, tá tudo bom, né? Meio patetão ali. E vai ser muito lento. Agora, aquele ratinho que sabe que no final tem uma comida pra ele comer, ele vai ser muito rápido. É quando tu tá apurado querendo ir no banheiro e tá procurando banheiro. Tu vai ser muito mais rápido na tua jornada pra caminhar até o banheiro do que, digamos, eu que saí da casa recém fui no banheiro em casa e não tô com essa pressa toda. O objetivo funciona da mesma forma. Então, não é balela, não é uma coisa que, porque tá o mundo nessa questão de ser produtivo e agora todo mundo quer ser produtivo. Não tem nada a ver com isso, sabe? Mas tem a ver com tu realmente caminhar, tu realmente ter ação. Porque se tu não tiver a meta, tu vai ser o ratinho dentro do labirinto andando pra qualquer lugar. E aí tu não vai pra lugar nenhum. E aí a tua vida começa a ficar estagnada. E aí tu não atinge teus objetivos, que nem tu sabe quais são os teus objetivos. E aí tu fica nesse marasmo, assim, que não te gera nenhum tipo de realização. Portanto, a partir de tudo isso, eu imagino que tu já tenha entendido que é imprescindível estabelecer metas e objetivos. Que sem isso, tu vai ser um ratinho caminhando tonto dentro do labirinto e que tu não vai chegar a lugar nenhum. E aí eu te convido a fazer um exercício. Eu sei que isso é uma pergunta bem difícil, assim, para quem nunca parou para pensar sobre isso, mas é uma pergunta necessária para a tua vida e para que tu também evolua e se sinta bem. Tem uma frase que eu gosto muito, que quando a gente fala de metas e objetivos, às vezes as pessoas pensam primeiro no desconforto. E o que acontece é que nós precisamos normalizar o desconforto. Isso foi uma frase que eu li no livro A Coragem de Ser Imperfeito. E que faz toda a diferença quando nós não olhamos para o desconforto como uma coisa ruim, mas como uma oportunidade de crescer. Então, quando tu estabelece uma meta e tu olha para isso, tu não tá olhando para uma meta e pensando assim, nossa, vou me frustrar de novo. Não, tu tem que olhar para aquilo ali e pensar assim, aqui está a minha oportunidade de crescer. E estabelecer essa meta um pouco mais audaciosa para que tua âncora não esteja muito para baixo. E aí, nesse movimento, eu quero te convidar a que tu sente e pense.
Como é que tá a tua vida hoje? E o que tu espera da tua vida em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos? Vamos começar do ponto de vista de investimento. E aí eu já quero entrar num outro fator que é muito relevante, que tu, a partir de tudo que eu falei aqui, pode estar te questionando, e eu já introduzi este assunto um pouco antes, só que disse que ia falar depois. E agora chegou a hora. E o que que é? Tá, Jéssica, eu entendi que eu tenho que fazer meta, eu entendi a importância disso, mas eu já tenho a minha meta, eu já estabeleci meu objetivo, mas o que eu percebo é que eu não consigo entrar em ação. Eu percebo que eu tô, mesmo assim, eu tô que nem um ratinho dentro do labirinto que não sabe que lá no final tem uma recompensa. O que que eu faço? Por que que isso acontece? E nesse exercício de fazer as perguntas para onde tu quer caminhar, pode ser que essa dúvida, ela surja na sua cabeça. E isso seja um aspecto que inibe que tu consiga realmente criar as tuas metas e os teus objetivos. E aí o que eu quero te falar é que, nesse primeiro momento de tu escrever os teus objetivos, não pense sobre isso. E eu já vou explicar como que isso repercute na tua vida, no sentido de por que que as metas elas são difíceis de alcançar quando estão no longo prazo, né? Mas não pense sobre isso nesse primeiro momento. Só pensa assim, qual é a minha condição? Onde que eu quero chegar? E aí te faça a seguinte pergunta, o que eu preciso fazer para chegar nesse lugar? Que habilidades e competências eu preciso desenvolver? Se eu estou falando de investimento, vamos supor que a tua meta financeira seja de investir R$1 milhão, ter R$1 milhão investido. Quanto que eu preciso investir por mês para que eu consiga atingir esse 1 milhão? Por quê? Qual é o motivo que eu quero ter este 1 milhão? Porque se não lembra, né? Sem motivo tu não tem ação. E aí comece a construir as tuas metas. Então, dá pause, baixa a cabeça e escreve. Qual é o meu objetivo? O que eu quero para 1 ano, 2 anos, 3 anos? Reflita por um momento, que eu já vou te explicar o porquê que é tão difícil no longo prazo. Bom, digamos que tu já parou, já fez aí, talvez tu não fizeste, mas fica de tarefa para depois. Não deixe de fazer o que eu falei no início, meu objetivo é que tu saia daqui refletindo sobre esses aspectos. E aí agora vamos entender então por que é tão difícil quando é no longo prazo. Depois de fazer essa relação entre a teoria de finanças comportamentais e a teoria de meta, motivação e tudo isso, os estudiosos eles se perguntaram sobre isso. E a conclusão que eles chegaram é que existe um negócio que se chama desafio do início. O que é o desafio do início? Voltamos à meta de R$1 milhão. Quando tu olha para essa meta de R$1 milhão e tu não tem nada investido, é como se tu olhasse para ela e tu te sentisse muito pequenininho diante dessa meta. Tu te sente um ratinho perto dessa meta. E tu olha pra meta e diz assim, essa meta até existe, mas ela tá tão longe. Então, tá tudo bem. Aquele investimento que eu tinha pensado para esse mês, gastar numa viagem. Porque depois eu resolvo esse negócio aí do 1 milhão, de investir o quanto que eu tenho que investir por mês, porque tá tão longe, não vai fazer diferença. É exatamente por isso que existe esse negócio chamado desafio do início. Porque tá tão longe e tu não consegue perceber o progresso que tu não começa nem a se esforçar, porque aquilo ali tá muito distante. E aí qual é a solução para isso? A solução para isso é segregar esta meta, para que tu consiga perceber o progresso. Nós, seres humanos, somos completamente sensíveis ao progresso. Se a gente não percebe que a gente está progredindo, a gente tem uma tendência terrível a desistir. Por quê? Eu tô me esforçando, não tô vendo resultado. Tá tão longe assim, não quero fazer. Não vale o esforço. Porque quando a gente tem um comportamento direcionado a um objetivo, nós sempre vamos partir desse pressuposto. Eu estabeleci meu objetivo. De um lado, eu tenho que pensar qual é a ação que eu tenho que empregar para alcançar este objetivo. E por outro lado, eu vou pensar de forma subjetiva qual é o esforço que eu tenho que empregar. E aí eu faço uma avaliação de custo-benefício. Será que o esforço vale a pena pela recompensa que eu vou ganhar? Então tem a ação e tem a recompensa que eu estou buscando. Quando esse objetivo está muito longe e eu não estou vendo o progresso, o que que acontece? Eu acho que a ação que eu estou fazendo é insignificativa. Eu acho que a ação que eu estou fazendo é insignificante. Que eu não vou conseguir bater aquele objetivo.
E eu acho que o esforço não vale a pena, porque eu não vou dar conta. Então eu não faço. E aí a minha meta se dislui aqui, no desafio do início. Como que a gente contorna isso? Segregando as metas. Se eu tenho a meta de 1 milhão, então eu vou entender, bom, tenho a meta de 1 milhão. Vou lá num site de projeção de investimentos, vou entender quanto que eu tenho que investir por mês para bater naquela meta. Entendi que eu tenho que investir R$ 1.000 por mês. Quantos por semana? É R$ 250 por semana. O que representa R$ 250 na minha semana? Aqui em casa, por exemplo, nós estávamos gastando muito com restaurante, porque nós estávamos fazendo marmita, mas às vezes não estava fazendo marmita e tal. Aí eu sentei um mês, computei tudo que a gente estava gastando em comida, por isso assim, gente, não, cancela isso aí. Aí a gente começou a organizar agora de uma outra forma, que vem uma pessoa aqui, faz comida toda terça-feira, a gente tem as viandas tudo certinho, faz um rancho tudo certinho, faz marmita para toda semana, na semana seguinte acontece isso de novo. Essa mudança de comportamento, o que aconteceu? Eu conseguiria economizar esses R$ 250 por semana. Então, percebe que às vezes muda um pouco o estilo de vida, a forma que tu tá fazendo e que tu já consegue ter um resultado. Só que se tu não fizer essa segregação de subdividir a tua meta grande em micrometas, tu nunca vai conseguir ter esse olhar. Porque tu vai ficar olhando para 1 milhão lá e vai se achar o ratinho pequeno. No momento que tu faz essa segregação, tu tem uma maior capacidade de olhar e dizer isso é possível. E isso representa eu parada em restaurante durante a semana. E eu fazer marmita em casa. Ok, funcionou, funcionou. Check na minha meta. Aí eu tô sentindo progresso. Aí no momento que eu sinto o progresso, eu me sinto mais motivada. Por quê? Vem motivo para ação, eu entro em ação e no valor subjetivo eu percebo que existe a recompensa. Então, eu estou disposta a fazer o esforço, porque eu estou colhendo a recompensa. E aí, eu vou colhendo os frutos disso. Então, esse desafio do início, ele é sanado com essa estratégia de cortar as metas em micrometas e conseguir fazer um esforço maior para trabalhar isso e alcançar os teus objetivos. Não estabeleça metas mega desafiadoras e gigantescas, porque isso vai fazer com que tu te prenda dentro do desafio do início. Tu não vai começar, tu vai te sentir frustrado porque tu não tá dando conta, e aí vai entrar a questão da aversão à perda, e tu não vai conseguir sair desse limbo. Então, segregue os teus objetivos, que isso vai facilitar muito a tua vida para que tu consiga atingir os teus objetivos e as tuas metas. E o teu desempenho vai ser melhor, o teu esforço vai ser maior, a tua persistência vai ser maior. Então, é um negócio bem interessante de ser verificado. E aí tu pode estar pensando assim, ok, entendi as metas, entendi que eu preciso segregar, mas o que pode me ajudar a bater as minhas metas e o que pode, ainda assim, diante de todos esses contextos, me prejudicar? Foi feito um estudo muito interessante avaliando exatamente isso. A amostra não é gigantesca, são 520 pessoas, mas ele já nos dá insights interessantes. O objetivo deles era exatamente isso. Entender o que ajuda a bater a meta, e era uma meta financeira, de economizar, de investir, e o que prejudica a meta. Olha o resultado que ele teve, e aí tu já pega e olha na tua vida qual é o contexto que tu está, para ver se tu não tá muito mais no lado que tá prejudicando atingir as tuas metas do que do lado que tá ganhando. Como eu já falei aqui em todo este episódio, eu imagino que tu já entendeu, adivinha qual foi o fator primordial para que eles alcançassem as metas? Ação, ou seja, ter um motivo para entrar em ação, ter um objetivo claro, para que eu pudesse fazer o quê? Um plano para atingir este objetivo. Então, eu tenho ação, eu tenho motivação para chegar naquilo, então eu tenho um motivo para ação, eu ajo. Então, a atitude, a ação efetivamente, né? Eu tenho um plano, porque eu tenho uma meta, então eu construo qual é a estrada que eu tenho que percorrer. E a partir disso eu consigo chegar no meu objetivo. Então, esses foram os dois principais pilares que eles trouxeram como determinantes para que os objetivos fossem alcançados. Aqueles que não tinham isso, que não sabiam direito para onde estavam caminhando, eram um ratinho dentro do labirinto e não iam para lugar nenhum. Aqueles que tinham uma ação e tinham um plano para atingir aquilo, e aí eles conseguiam. Então, bem interessante. De um outro lado, qual eram os fatores mais prejudiciais? Adivinhe qual era o fator mais prejudicial? Cartão de crédito, dívida e gastos. Cartão de crédito, porque acaba incentivando os gastos, eu já falei aqui inúmeras vezes.
A partir disso, potencializa as dívidas. No momento que eu entro dentro de um ciclo de dívida, eu vou gastar mais, porque eu entrei naquele ciclo de dívida em que já não tem mais solução, então passar o cartão mais uma vez não tem problema, eu já tô ferrado mesmo. E aí aquilo vai entrando num ciclo. Então eles disseram que esses são os 3 principais fatores que faziam com que eles se afastassem dos objetivos que eles tinham estabelecido. E aí agora tu olha pro teu objetivo que tu estabeleceu, que eu já pedi para te parar há uns 10 minutos atrás para estabelecer os teus objetivos, e nesse momento pensa nesse aspecto, assim, será que eu tô com dívida, usando muito cartão de crédito e comprando muito? Porque se sim, aqui pode estar a chave para que tu não esteja alcançando os objetivos. E aí tu esteja te frustrando, entrando nesse desafio do início e não conseguindo fazer nada. E outro ponto é tu não ter essas metas, esses objetivos bem claros, né? Então, estabelecer essas metas e objetivos bem claros vão te ajudar muito no percurso. E isso vai fazer toda a diferença para que tu consiga alcançar. Esse é um estudo bem interessante que eles fazem, é Money 2000, esse estudo em específico. Eles fazem, inclusive, um acompanhamento para ver se essas metas foram batidas ou não. Então, essas famílias que participam desse programa e deram essas respostas, não foi só aleatório, assim, oi, Joana, me diga se você tem um objetivo e se você bateu esse objetivo e quais foram os maiores desafios e quais foram as coisas que facilitaram. Não, eles realmente acompanharam, tinha instrução e tudo. Então, foi um desenvolvimento que eles viram se a pessoa tinha e o que ela fez para alcançar. Não foi simplesmente um autorrelato, assim, né? Tem um processo ali dentro e isso faz diferença também. Acompanhamento, né? Essa percepção de progresso. Então, avalia aí no teu contexto para ver se tu não está com essas coisas, porque elas podem te prejudicar. Um outro ponto interessante nesse estudo, que eles disseram que prejudicou alcançar as metas, foi não falar sobre dinheiro. Olha que interessante. As famílias que elas não tinham um diálogo aberto em relação ao dinheiro, elas acabavam apresentando uma maior dificuldade para alcançar as metas do que aquelas famílias que tinham um diálogo super aberto. É o que eu sempre falo, né? Nós precisamos falar sobre dinheiro, nós precisamos quebrar esse tabu. É uma coisa que vem se arrastando ao longo do tempo, é cultural do Brasil, inclusive da colonização do Brasil, tanto católica, e aí não tem nada a ver com religião. Ah, então a Jéssica é contra a religião, porque às vezes a gente tem que ter cuidado com o que fala, porque pode ser mal interpretado, né? Não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com uma cultura de que tu tem que te submeter a viver o mínimo, com as mínimas condições, porque tem gente passando fome, mas não vai fazer diferença, entendeu? Tu querer uma vida melhor para ti, tu também vai poder ajudar mais o outro. Então, a gente não precisa ficar se amargando nesses votos de pobreza. E isso existe muito. E aí acaba que falar sobre dinheiro é como se fosse mal, assim, nossa, eu tô falando sobre dinheiro. E isso prejudica alcançar as metas. E isso prejudica tu ter melhores resultados e, inclusive, conseguir ajudar mais gente. Então, esse foi um ponto bem interessante, que quando eu li, eu olhei assim, tipo, nossa, que legal isso, né? Que interessante a gente pensar sobre isso. Porque, do ponto de vista inconsciente, as metas, elas já falam por si só inconscientemente. Teve um estudo que avaliou, era tipo uma mão fictícia, assim, e eles avaliavam o quanto a pessoa apertava a mão, no caso a mão fictícia, né? A força que ela colocava. E para avaliar exatamente essa questão de meta subjetiva. E aí eles mostravam uma foto de dinheiro muito rápida, tipo milissegundos, que a pessoa não tinha tempo suficiente para conscientemente perceber que tinha visto dinheiro. Passava muito rápido. E o que eles conseguiram entender, até o título do artigo é assim, quando dinheiro se transforma em força. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Quando aparecia o dinheiro na tela, mesmo que a pessoa não tivesse consciência de que viu o dinheiro, ela apertava mais forte. Para perceber que, inconscientemente, quando a gente tem uma crença arraigada, no caso, assim, né, não falar de dinheiro e ter todos esses tabus, isso por si só, inconscientemente, já se torna uma meta. Então, a minha meta é ter voto de pobreza. E aí, pensar sobre isso, falar sobre isso, é feio, então eu não vou fazer. A gente tem que ter muito cuidado. Tem um livro que diz o título de um capítulo, fala sobre isso. Cuidado com o que você deseja. Porque mesmo que você não deseje conscientemente, isso já está te influenciando.
que é esse exemplo que eu estou dando, de por vezes a gente fazer voto de pobreza e validado por esse estudo da força. Eu boto mais força quando eu vejo dinheiro, e aí nesse aspecto eles estavam avaliando realmente a questão do dinheiro, da recompensa, porque dinheiro é uma ferramenta de recompensa, né? Mas para mostrar que inconscientemente, sem nem saber que tinha dinheiro ali, a pessoa apertava mais. Então, inconscientemente, se isso é muito forte em ti, tu vai te comportar na direção disso mesmo que tu não perceba. É isso que eu queria trazer, assim, para fechar o podcast de hoje, dizendo para que tu consiga parar, avaliar, analisar se existe isso na tua vida, porque isso pode estar prejudicando o resto de tudo que eu falei. E no final das contas, se nós não olharmos de uma forma carinhosa pra meta, não tô dizendo pra te virar um doido, assim, meu Deus, agora eu preciso botar minhas metas e eu tenho que dar check, 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 que a vida não é feita de checks, né? Só de checks, assim, né? Mas que fazer isso vai fazer com que tu consiga atingir os teus objetivos e que tu consiga caminhar na direção deles, porque senão tu vai ser o ratinho perdido no labirinto. E também pensar sobre esses aspectos subjetivos, porque eles nos influenciam mais do que a gente possa imaginar, e por vezes é por isso que a gente não quer nem parar e fazer a meta, sabe? Eu tenho uma crença tão forte relacionada a isso que eu não quero nem olhar para as minhas metas, porque tô pecando, entre aspas, né? Então, aí várias reflexões, espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você. Se você acha que pode aplicar na sua vida e outras pessoas podem aplicar nas suas vidas também, eu te convido a compartilhar esse episódio. A gente está num esforço de fazer com que esses conteúdos cheguem a cada vez mais pessoas e eu faço um esforço aqui, né? Nós estamos falando de metas, objetivo e esforço. Eu faço um esforço tremendo para que cada episódio tenha um conteúdo ainda de maior valor, um conteúdo que não tem disponível em qualquer lugar, um conteúdo aprofundado, um conteúdo com embasamento científico para que você consiga aplicar na tua vida e tenha melhores resultados, lide melhor consigo mesmo, com seus sentimentos e com o seu dinheiro. Então, se tudo que eu estou fazendo aqui tem te trazido benefícios, eu te convido também a compartilhar com mais pessoas para a gente ir expandindo essa rede e que as pessoas consigam ter e tu também, né, consiga construir um ambiente que fale mais sobre dinheiro. Enfim, meu muito obrigada e até o próximo episódio.